Olá, meu nome é Douglas e eu vou apresentar a nossa ideia e o nosso programa desenvolvido e pensado para o pro projeto integrador 5B. Bom, a ideia seria implementar uma IA para auxiliar no processo de triagem nas unidades de pronto atendimento, ou seja, as UPAs. Então, o projeto propõe uma análise e desenvolvimento teórico de um sistema de IA para triagem automatizada e gestão das UPAs no Brasil, visando eficiência, segurança e justiça no atendimento alinhado à ética computacional e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A proposta integra aspectos técnicos, legais, éticos e o uso da computação na saúde pública. Bom, como é que funcionaria esse cenário? Seria um sistema com inteligência artificial para fazer a triagem, auxiliando e apoiando os profissionais na classificação de risco dos pacientes de maneira inicial. E aí depois, em outras etapas futuras, e conforme com a base de dados e com a base de conhecimento daquela unidade de pronto atendimento, sugerir escalas de trabalho, alocação de recursos, com base na demanda que está prevista para aquela época ou para os cenários daquela região, com base ali em dados tanto dos pacientes recorrentes ou da população que aquela unidade atende, quanto relacionados ao ambiente, como temperatura, o tempo, previsão do tempo, clima, e também situações daquela região específica. Bom, como é que seria o funcionamento desse sistema? Ele vai auxiliar como assistente digital ali no processo de triagem inicial, e o profissional ali, o paciente vai ser atendido ou por um totem automatizado, mas de preferencialmente por um profissional com dispositivo móvel ou com computador para acessar e inserir os dados daquele paciente no sistema. Então ele vai registrar os sintomas relatados com base em formulários pré-preenchidos já, e também com espaço para ele adicionar novas coisas. Questão de sinais vitais também, então pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca e conforme o uso do sistema também o histórico médico que aquele paciente já tem nessa unidade de pronto atendimento. Com esses dados aí, ó, o sistema vai analisar e recomendar uma das 5 categorias que a gente acabou trazendo o que é mais comum nas unidades de pronto atendimento, então vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, sendo emergência, muito urgente, urgente e pouco urgente. Mas aí isso com base nas informações do paciente vai ser elencado uma sugestão de classificação para aquela triagem, e aí vai caber ao profissional ali da saúde que está atendendo o paciente definir se está correto ou não. Isso também já trazendo um feedback para dentro do sistema, para caso esteja incorreto, ficar registrado e ter uma reavaliação e uma maior acuracidade nos próximos pacientes. Outra ideia também é que conforme e com base nos dados contínuos ali desse sistema e com base no, no uso do sistema para auxiliar a unidade de pronto atendimento, é também trabalhar trazendo sugestão de recursos nas escalas de trabalho e também redimensionando os turnos, a alocação ideal de insumos, equipamentos e leitos, pensando já trazer uma sugestão para o gestor e para a equipe responsável por fazer esse tipo de trabalho dentro das UPAs. Olá, meu nome é Manuel. Eu vim falar aqui um pouquinho sobre a contextualização do problema à luz da LGPD, tá? Bom, basicamente, LGPD, o que seria LGPD, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados, algo que a gente deve se atentar bastante quando a gente lida, né, com a parte de TI, principalmente voltado para essa parte de tratamento ao cliente, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado porque para não acabar ocorrendo vazamento de informações, é, enfim, dentre várias exigências, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela infringe, né, nesse sentido. Então a gente pode ver aqui, ó. Bom, com a implementação do sistema de IA,
exige tratamento intensivo de dados pessoais sensíveis. Por isso é essencial garantir a conformidade com os princípios e exigências da LGPD, tá? Bom, basicamente, passar, né, transmitir o contato com a LGPD é extremamente importante e deixar extremamente bem configurado e direcionado para que não haja risco, né, para o paciente, né, que está colocando seus dados à prova ali, né, com a IA, para que não haja perigo e problema também, né, para o paciente que está indo receber a sua consulta, para que a gente consiga ter um dinamismo e ter um cuidado, né, com as informações pessoais de cada um dos pacientes. Bom, os princípios da LGPD aplicáveis, tá? Finalidade, que seria basicamente uso de dados focado na melhoria do atendimento e gestão. Basicamente, para ter uma melhoria no atendimento, né? E uma melhoria na gestão, para tu ter embasamento, para tu ter tranquilidade para falar acerca de tais coisas. Bom, a necessidade. Coleta apenas dos dados estritamente necessários. Bom, o que isso é importante? Coletar apenas o necessário básico para o atendimento ao cliente, tá? Por quê? Porque se uma IA, se a ferramenta, ela acaba coletando informações demais, primeiro, o cliente pode se colocar à prova, né? O cliente, o paciente, nesse sentido. Então a gente evita, a gente busca justamente a necessidade dos itens mais básicos possíveis para justamente manter uma segurança, que é o próximo tópico que está ali sendo descrito, né? A criptografia, o controle de acesso, o monitoramento de incidentes. Bom, é importantíssimo ter a segurança, ter a criptografia dos dados para justamente não ser dados vazados, seja uma conta de banco, seja o seu CPF, seja, bom, enfim, informações pessoais. A LGPD protege todos os pacientes, né, os clientes, a pessoa que é exposta desses problemas, dessas possíveis falhas na segurança, né? Por isso que a segurança entra para que isso não ocorra, tá? Base legal e consentimento. O apoio no interesse público com transparência e consentimento quando necessário, tá? Isso é extremamente importante, consentimento do cliente, consentimento do paciente nesse sentido, tá? Para que ele não aconteça algo à mercê da sua vontade. É extremamente importante. Acesso e transparência. Pacientes podem acessar e entender o uso dos seus dados. Bom, basicamente isso transfere, né, os pacientes entender o que está sendo feito para que eles consigam depositar com mais confiança, com mais segurança os seus dados naquela ferramenta, para que eles não venham a ser expostos, né, no meio, tanto meio de internet, como é muito comum se ver hoje, como também, né, ter as suas informações vazadas e acabar sofrendo algum golpe de banco e etc, entre eles fatores, né. Bom, a responsabilização, rastreamento e explicação das decisões da IA. Basicamente a IA, né, deixar tudo documentado e receber, né, ela tem toda essa responsabilização, toda essa responsabilidade para que os dados dos clientes, né, a LGPD seja aplicada e que tudo venha ocorrer com a devida proteção. Bom, a avaliação de questões éticas legais, autonomia e consentimento. Temos o risco ético, tá? Que é basicamente, bom, o paciente não compreender plenamente as suas informações, estão sendo usadas por um algoritmo automatizado de apoio à decisão, tá? Ter discernimento que o cliente, o paciente, né? Ele pode duvidar. Mas por quê? Tem muitas pessoas que dentro da sociedade que vem e quer entender, basicamente. Mas por quê? Qual o motivo do uso? É entender seus direitos, basicamente. Isso é extremamente importante. Ali abaixo nós temos um exemplo, que é, bom, a senhora relata a dor abdominal em um totem, mas não lê o termo de consentimento. Ela não sabe que seus dados serão cruzados com bases externas e, se tiver dúvidas, não saberá quem recorrer, nem se houve compartilhamento de informações. Então, esse risco que tu está correndo é algo né, que está
que está sendo, que você está em risco, né? Então é uma possibilidade de algo que acontecer, mas que a gente sempre deve tomar em conta, né? Tomar cuidado para justamente que isso não aconteça junto da LGPD. Bom, privacidade e confidenciabilidade. Basicamente o risco legal, né, que é a LGPD. Que seria? Seria o vazamento de dados sensíveis. Bom, histórico médico, CPF, dados biométricos, entre outros, tá? Um exemplo disso. Um vazamento de credenciais de acesso ao banco de dados exporta nomes de diagnósticos de pacientes atendidos. Isso viola o princípio de segurança e pode gerar sanções da ANPD e indenizações por danos morais, tá? Então é algo que a gente deve se arriscar, deve se atentar, né, na verdade, e tomar cuidado, né, para justamente não acabar sendo expostos os dados dos pacientes, os dados pessoais, porque isso gera um dano, né, no paciente e também em seus bens, enfim, tudo aquilo que está vinculado ao paciente. Bom, as avaliações éticas legais, responsabilidade civil e penal, o risco legal, né? A definição de responsáveis em caso de erro de triagem. Caso haja um erro do totem, que tenha um responsável por aquilo, para que o paciente consiga chegar, consiga ter uma conversa, ter um debate, né, uma troca de informações para entender o seu problema, para que o problema possa ser resolvido o mais rápido possível, né? Caso haja um erro na triagem. Em casos, numa sugestão, um exemplo, em caso de recomendação errada seguida, como numa dengue classificada grave, que é grave, classificada como verde, que é uma cor mais tranquila, né? É essencial definir se a responsabilidade é da UPA, do fornecedor do sistema ou de ambos, com contratos claros e seguros. Bom, o que é isso? Caso o totem, né, caso a IAR, por exemplo, uma doença grave que é dengue, que tem certa prioridade na frente de outras, uma doença grave vai como a etiquetinha verde, né, no sentido de não é tão grave. Bom, essa responsabilidade é totalmente da UPA, do fornecedor do sistema ou de ambos, aí com contratos claros e seguros, justamente para a gente ter essa seguradoria para que não aconteça esses problemas e que o paciente se sinta seguro, né, e que a gente consiga manter os dados todos ali vinculados e para que não haja um erro, talvez gerando alguma fatalidade, né? Tendo um erro de informação, né? Um erro de funcionamento da IA. Bom, o viés e justiça algorítmica, o risco ético, né? O vazamento de dados sensíveis, histórico médico, CPF, dados biométricos. Aí volta basicamente os danos, né, que poderiam ser gerados, os danos como histórico médico, CPF e dados biométricos são muito importantes. O histórico médico porque entendimento de algumas doenças que o paciente tem, caso isso seja vazado, é, coloca a vida do paciente em risco, tá? O CPF para acesso a bancos, acesso a contas pessoais, enfim, N coisas. E dados biométricos, né? Sua biometria, por exemplo, para ter acesso a uma conta de banco, para ter acesso também ao seu celular, por exemplo, que é um meio mais, né? Que não é algo mais físico, mas se tu tem acesso, tu consegue, né? Tu consegue vincular e consegue burlar esse sistema. Bom, o modelo apreende padrões históricos e subprioriza pacientes crônicos de comunidades periféricas, como idosos, agravando desigualdades no acesso ao atendimento. Tá? Então eles são seguros, né, pela justiça algorítmica e, bom, esse modelo que aprende padrões históricos e subprioriza esses pacientes, tá? Para que tenha o menor risco possível, mas ainda assim se expondo a ele, pois é inevitável. Mas sempre com segurança e se atentando para que isso não ocorra. Olá, meu nome é Diogo, vou dar seguimento na apresentação do PI 5B. Seguimos na avaliação das questões éticas e legais. Dependência excessiva do algoritmo. Onde profissionais da saúde que são responsáveis pela triagem de pacientes podem perder o senso crítico com o uso excessivo da IA, confiando cegamente nas suas decisões e sem realizar uma análise crítica correta do que está sendo recomendado, ocasionando uma triagem incorreta de pacientes, a alocação incorreta de recursos
Uma das nossas ideias no PI foi a IA recomendar tanto insumos, medicamentos, como os profissionais necessários para cada dia e hora da semana, mas com essa locação recomendada pela IA, pode ocorrer em dias em que ela recomenda menos pessoas, por já ter uma base de dados em que naquele dia e hora ah, não necessita de tantos profissionais, e naquele dia ser o contrário, precisar de muito mais profissionais do que o normal, sobrecarregando os profissionais. Como o contrário também, ela pode recomendar muitos profissionais para aquele dia, porque nos dados que ela já tem, ah, ela naquele dia tem muitos pacientes e naquele dia não acontecer isso e sobrar insumos, sobrar médicos, né, nas UPAs, sendo que eles poderiam ser úteis em outras unidades de saúde. Então, seguimos para a conclusão sobre a viabilidade ou não. Legalmente, a base de tratamento é válida, mas exige um robusto plano de segurança, política de privacidade, nomeação de DPOs e contratos adequados com fornecedores. Eticamente, o sistema precisa ser transparente, auditável e supervisionado. A decisão final sempre deve permanecer com o ser humano. Além disso, devem ser aplicadas metodologias de governança algorítmica para mitigar os riscos de viés. Tecnicamente, a IA precisa operar com acurácia, resiliência e integração segura aos sistemas hospitalares existentes. Recomenda-se a implantação de um formato piloto para que, com auditoria periódica, ele possa ser auditado e verificado se há possibilidade realmente disso seguir e ser aplicado de maneira séria nos postos de saúde. Coleta de feedbacks dos profissionais de saúde, dos pacientes, para saber se isso realmente é válido e necessário, se isso realmente ajuda as pessoas, além da constante revisão do modelo de IA para evitar distorções e desatualizações. Seguimos para o final, então, e muito obrigado.